Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Você tem ouvido falar muito em inclusivismo. Inclusivismo. Muitas pessoas maravilhosas e com as melhores intenções estão divulgando o que nós chamamos de inclusivismo. Mas esse inclusivismo é, a princípio, uma coisa muito boa. É um direito meu e é um direito seu, é um direito de todo ser humano. Todo mundo tem o direito de sair do seu microcosmos, digamos assim, se me permitam esse termo, e fazer parte desse macrocosmos consumista, social, etc. Cuidado, porque esse inclusivismo, muitas vezes, ele está revestido de direito que todas as pessoas têm. Uma pessoa deficiente, uma pessoa com uma certa apologia, ela quer fazer parte desse macrocosmos. Vamos então respeitar esse nosso direito. Eu digo nosso porque quando eu falo no direito dos outros, eu me lembro logo do meu direito também. É o chamado inclusivismo de direito, que nós devemos estar sempre atentos e sensíveis a esse inclusivismo propriamente dito, ou inclusivismo verdadeiro. Mas, concomitante a esse inclusivismo de direito, pertinente a todos nós, a todas as pessoas, paralelamente vem o chamado inclusivismo apologético ou inclusivismo também chamado oportunista, eu chamo assim, porque o indivíduo aproveita o seu ponto de vista para inserir-se no contexto e nesse contexto ele fazer a sua apologia pessoal, que muitas vezes é contrário à maioria, muitas vezes agride a maioria, muitas vezes agride, por exemplo, os preceitos cristãos. Isso é uma grande verdade, e os que são cristãos e os que não são cristãos precisam trabalhar com essa verdade, respeitosamente, de maneira bilateral, de maneira bimodal. Existe um apologismo a esse chamado inclusivismo quanto a nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca você ouviu falar tanto e nunca você vai ler tanto sobre um Jesus inclusivista. Um Jesus que não julga, um Jesus que aceita todo mundo, um Jesus que derramou a sua obra redentora sobre todos e todos serão salvos. Um Jesus que não julga, um Jesus que se tornou cúmplice, conivente e, se me perdoem o termo, até um Jesus sincrético e também cúmplice, né, de muitas coisas que as Escrituras condenam. Como nunca está havendo uma chuva do chamado inclusivismo apologético. Vamos introduzir esse conceito de Jesus na sociedade, principalmente na sociedade cristã, para que as pessoas percam a noção do que seja verdade de Deus, para que as pessoas percam a noção do que seja verdade escriturística e aceitem o nosso ponto de vista. Então, esse inclusivismo não é de direito. Ele é puramente apologético, oportunista, e nós cristãos, que somos teólogos, que somos evangelistas, que somos mestres, temos que ficar atento a isso, somos muito atentos a isso, e nós advertimos a comunidade cristã quanto a essas armadilhas que são lançadas contra o povo cristão. Naturalmente, muitos não são sensíveis a isso, a maioria, mas tem gente que gosta de novidades, e com isso fica cativo de coisas anticristãs, antibíblicas e anti-escriturísticas.
Nesse chamado apologismo moderno, uma coisa tão em voga e que parece levar as pessoas ao terceiro céu, ela tem diversas armadilhas. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu vou citar apenas a negação de Jesus. A negação de Jesus, sim. Todo mundo sabe que Jesus existe. Não importa a seita, doutrina ou mesmo religião. Todo mundo sabe que Jesus existe, mas ele precisa existir do meu modo, como eles querem. Cuidado com os inclusivistas que estão fazendo com que Jesus seja ministrado às novas gerações de uma maneira oportunista e não como ele é, na verdade, nas Escrituras Sagradas. Quem não respeita Jesus na sua integridade, na sua personalidade, na sua missão, não tem autoridade de falar sobre Jesus, por mais amoroso e por mais afável que essa pessoa seja, ela tem a obrigação perante a sociedade e perante as Escrituras de dizer única e exclusivamente a verdade. E não tem o direito de fazer apologias particulares e, no caso, negando a condição real de Jesus. A negação de Jesus é uma necessidade de muitos grupos, porque Jesus agrada a muita gente, mas Jesus desagrada a muita gente quando ele é entendido no seu contexto. Tem muita gente querendo negar Jesus, e eu separei aqui 5 pontos principais, para o vídeo não ficar muito longo. Em primeiro lugar, existe um movimento inclusivista querendo negar a sua divindade. Sim, querendo negar a divindade de Jesus, transformando Jesus num espírito evoluído, transformando Jesus num moço bom que veio ensinar coisas bonitas, em talvez um de nós que tenha se aperfeiçoado no conhecimento e na virtude, para criar assim um Jesus não divino, não divindade, não deidade, mas um Jesus humanizado, no sentido pior que a palavra possa ter. Mas negar a divindade de Jesus é negar a sua real condição, que é de Deus e também Salvador. Eu vou dar apenas um exemplo. No Evangelho de João, capítulo 20, nos versículos 27 e 28, Jesus aparece a Tomé. E ele diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na do meu lado. E não sejas incrédulo, mas sejas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Sim, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Kuriosmu kairo theosmu. O próprio Tomé disse a Jesus: meu Senhor, meu soberano e meu Deus. Mas há pessoas que querem negar a divindade de Jesus. E Jesus não corrigiu Tomé. Eu já vi filme feito no exterior, dublado em português, em que justamente essa passagem foi deturpada para meu Senhor, porque há grupos aqui que não podem reconhecer Jesus ou não querem reconhecer Jesus como Senhor, soberano e Deus. Senhor, soberano e divindade. Então você vê que nós estamos atentos. Eu estava vendo esse filme e fiquei realmente horrorizado com essa coisa e mudei de canal. Esse filme já não serve mais para mim. É um filme alienado, em que Jesus é alienado da sua divindade. Uma segunda intenção inclusivista é negar a sua soberania. Jesus é soberano, mas não chamam ele de mestre,
Jesus foi mestre também, mas ele foi, acima de tudo, soberano e senhor, o chamado Kurios. Kurios, no original grego, significa soberano, senhor, proprietário, aquele que tem total domínio sobre alguém ou sobre algum território. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 e 14, o próprio Jesus afirma: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. É o próprio Jesus quem afirma: vós me chamais de mestre e de senhor, quer dizer, didáskalos e curios, e dizeis muito bem, porque eu sou. Jesus está, no caso, afirmando que eu sou mestre e eu sou também soberano e senhor. E ele continua no versículo 14: ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Vós deveis também lavar os pés um dos outros. Tem duas interpretações diferentes, mas seria uma prova da humildade de Jesus. Então Jesus, ele é soberano. Como nós vimos que ele é divindade, ele é Deus, ele é também Senhor e soberano. Mas estão querendo eliminar Jesus como soberano, porque há muitas pessoas nesse país que não suportam os atos soberanos de Jesus, e você deve saber por quê. Como redenção, justificação, etc. Em terceiro lugar, negar a sua missão. Isso é o mais comum. Tem muita gente falando de Jesus e no seu inclusivismo apologético, oportunista, quer ministrar um Jesus cuja missão foi apenas ensinar e não foi morrer por nós. Um Jesus que veio apenas lecionar, mas um Jesus que não veio enfrentar e não veio vencer a cruz. Você não acredita? Você acha, meu amigo, meu irmão, que a mania persecutória, isso chama-se evangelismo? E você tem que estar pronto para essas afrontas às Escrituras Sagradas e afrontas ao Filho de Deus. Negar a sua missão, como eu disse. Mas ele veio como mestre, mas principalmente como autor e consumador da salvação na sua morte redentora, na sua morte vicária e substitutiva, na sua morte voluntária, morte por amor, amor por nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus afirma em palavras bastante claras. Ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muita gente. Dar-se. Então, quem diz que a missão de Jesus foi puramente didática, está omitindo a parte principal da sua entrega voluntária. Nós também temos outra passagem muito importante, dita pelo próprio Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 17 e 18, que nós podemos constatar o seu amor sublime, a sua entrega voluntária em favor de nós, para que nós ficássemos livres de nossa natureza pecaminosa. O que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Morte e ressurreição. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu espontaneamente a dou, conforme a versão que você tiver. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então Jesus afirma duas vezes aqui que a sua missão foi principalmente entrega voluntária em holocausto perfeito, em sacrifício por nós.
aquele cordeirinho. Aqui, Abraão se refere em Gênesis capítulo 22 à promessa de um cordeirinho que salvaria o seu filho Isaque. É esse cordeiro, o Agnus Dei, que Jesus está aqui nessas duas passagens confirmando. Então, negar a sua missão é um dos maiores objetivos desses inclusivismos apologéticos, que visam descaracterizar a missão de Jesus, para que ela pareça puramente didática e qualquer homem possa ensinar a outro homem e não depender da soberana vontade de Deus. Você precisa estudar e você precisa raciocinar. Nós precisamos ter ouvidos e olhos aguçados, porque Satanás, o príncipe desse mundo, está aí ministrando um falso cristianismo. O quarto exemplo que eu tenho, negar a sua justiça. Mas Jesus não é amor. Jesus é amor, é perdão, é misericórdia, mas ele é também fogo consumidor. Ele é também juiz. Juiz de vivos e juiz de mortos, como afirma o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Jesus é amor, é redenção, é graça redentora, é o justo e justificador, ele é puro, santo e perfeito, mas ele é também juiz. Quem não entende dessas coisas é porque não tem a leitura suficiente e não aceita a soberana vontade de Deus em sua vida e por isso não tem o Espírito Santo que lhe dê esse discernimento. Mas o próprio Jesus afirma a sua justiça. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21 e 22, vamos ver o que Jesus afirma. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Muito bem. E ele continua. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Deu ao Filho todo o juízo. Então, Jesus como juiz, Jesus como justificador, Jesus como aquele que vai entrar fazendo a separação de santos e de profanos, de obedientes e de rebeldes, esse Jesus, ele é juiz e ele mesmo afirma com as suas palavras. E nós estamos citando apenas um versículo. Não pense que existe apenas esse. E para nós terminarmos, negar a sua vontade. Negar a sua vontade. Qual é a vontade de Jesus? Quando ele esteve encarnado, quando o Verbo se fez encarnado, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. O mesmo Pai que é escarnecido e esquecido, principalmente pelos seus atos de poder e de soberania no Antigo Testamento. Mas Jesus veio o quê? Fazer a sua vontade, que é perfeitamente coincidente com a verdade de Deus Pai. O Filho veio fazer justamente aquilo que o Pai queria que ele fizesse. E ele fez porque a vontade de Jesus é a mesma vontade de Deus Pai. Quem não tem discernimento para isso também está precisando meditar, está precisando estudar a cristologia. Negar a sua vontade. E nós podemos confirmar que a sua vontade é a vontade do Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, Jesus falando a Filipe: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim. E ele afirma em João 10, 30, eu e o Pai somos um. A vontade de nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi e jamais será dissociável da vontade de Deus Pai. Porque eu gosto de Jesus, mas não gosto do Deus
do Antigo Testamento. Isso é falta de bom discernimento e de boa consciência. Isso é falta de um estudo apurado da chamada matriz judaico-cristã. Porque o Antigo Testamento não pode ser dissociado do Novo Testamento. Assim, eu citei apenas 5 exemplos. 5 exemplos. A tentativa de negar a sua divindade, a divindade de Jesus. A tentativa de negar a sua soberania. A tentativa de negar a sua missão redentora. A tentativa de negar a sua justiça e a tentativa de negar a sua divina e soberana vontade, que é a mesma vontade de Jesus, é a vontade de Deus Pai. Cuidado com os inclusivismos. Você tem que ficar atento e sensível ao seu direito, ao direito das pessoas, mas às artimanhas das pessoas para fazer apologia, para oportunisticamente tentar deturpar pessoas que tenham uma formação cristã correta, baseada nas Escrituras Sagradas. Fique atento, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.